Nós vamos falar então agora um pouquinho de cada um desses pontos que eu uso, né? Que foi a forma que eu encontrei então de trabalhar. Ah, mas uma pergunta que talvez você fique, nossa, então você trabalha sempre assim? Sempre a sua aula é sempre em torno disso? Não, isso é o meu raciocínio, né? Não é que na minha aula agora a gente tem um momento de escutar, ponto 1, momento 2, experimentar, momento 3, criar. Não, isso é o meu raciocínio de professora, né? Eu preciso que esses 3 pontos estejam bem trabalhados com os meus alunos, né? E aí dentro de cada ponto, não é que é só aquilo. Cada ponto você vai ter inúmeras coisas dentro dele, né? Então vamos falar um pouquinho. Primeiro, por que escutar e não ouvir? É diferente, né? Então eu tô aqui dando aula para vocês e se você prestou atenção, você ouviu em alguns momentos passar um avião, a sirene da ambulância, né? Então, mas você ouviu, ou você nem ouviu, ou você ouviu e não prestou atenção, porque você não escutou, né? Então, escutar envolve compreender, e compreender te leva a conhecer. Então, escutar ritmos, escutar melodias, harmonias, estilos musicais, timbres de diferentes instrumentos, e aí você tem uma gama muito grande para trabalhar. Escutar ruídos, ruído é diferente de som. Ó, o avião tá passando de novo. Você escutou? Né? Então, diferentes tipos de objetos que podem criar sons, né? Eles às vezes produzem ruídos, mas você pode usar aquele ruído a seu favor e criar um som bacana. Propriedades do som, né? Então, escutar atentamente que agudo é bem diferente de grave, que longo é diferente de curto. Então, isso é diferente de só ouvir. Tanto que às vezes você está no ambiente e você está ouvindo que tem alguém ali conversando, mas você não sabe o que aquelas pessoas estão falando. Mas se você estiver curioso, você vai parar para escutar. Né? E aí você vai então compreender sobre o que eles estão falando. E escutar vai te levar a perceber possibilidades musicais, tá? Então, a importância de nesse momento você dar boas referências, né? Porque eu vou produzir e criar lá na frente a música que eu absorvi. Então, se eu recebi boas referências, bons timbres, se eu recebi boas referências de afinação, boas referências de reprodução rítmica, eu também vou ter um bom material, uma boa matéria-prima para depois criar, tá? E aí, então, eu vou usar aqui uma frase de um educador para nos ajudar a pensar um pouquinho sobre a escuta, né? A Suzuki foi um educador musical que observou, né? E aí eu também nunca tinha parado para pensar nisso quando eu ouvi sobre ele, que eu pensei, como é que alguém aprende japonês? É uma coisa muito complexa, né? Se você olhar a escrita, e aí quando você ouve falar, você fala, gente, eu nunca ia conseguir. É assim que uma pessoa que começa a estudar música se sente, como se você estivesse ensinando japonês. Então ele olha e fala, não vou conseguir, isso aí é muito difícil. Mas aí pensa você, como é que uma criança aprende lá no Japão a falar japonês? E aí Suzuki olhou e falou assim, é ouvindo, escutando os pais falarem, né? E aí depois vem uma das características que a gente falou no começo, e aí ela começa a imitar, que é exatamente como nós aprendemos a falar português, que nos Estados Unidos se aprende a falar inglês, e em cada país é assim que se aprende a sua língua, né? Então, uma frase do Suzuki, ele fala assim, a música é uma língua, e pode ser aprendido como as crianças aprendem qualquer língua, ouvindo e imitando, né? E aí eu trouxe para a escuta, né? Porque a escuta vai te levar então a essa compreensão. É uma característica
dos métodos, se você lembrar, é que eles são ativos. Então não é uma escuta passiva, né? Eu não fico aqui sentada e coloco a música para ouvir, né? Não é assim. É algo ativo. Então eu interajo, eu participo, eu respondo ao que eu estou escutando de diferentes formas. Então não é ficar parado ouvindo e aprendendo, né? Então, que formas, Deus? Me fala formas práticas. Então vamos lá. Quem brincou na rua vai saber. Então, cantigas de rodas, brinquedos cantados, encenações. Né? Então, eu tô ouvindo, é um diálogo do oboé com o violino. Eles estão dialogando. Tem um trecho que ele toca, tem um trecho que... Então, eu vou ensinar isso com os meus alunos. Isso é só um exemplo, claro, de uma escutativa, mas usando a encenação, a movimentação corporal, que foi aquilo que eu falei, uma das características do foco no corpo, né? Então eu estou ouvindo determinado som, ele ficou mais agudo, ficou mais grave, então eu vou usar essa movimentação, a imaginação, né? Trazendo para o concreto sempre, né? Usar o corpo para acompanhar o ritmo, né? A voz para acompanhar, então vamos cantar a melodia, vamos improvisar vozes, usando instrumentos, né? E é claro que a gente começa sempre com instrumentos de percussão, né? Percussão, e aí depois partindo para o melódico também. E atividades que permitam interagir com o que eu ouço, não somente estando ali parado, né? Então você vai criar e promover esse tipo de atividades. Então essa é a parte da escuta, que caminha juntinho com as outras. Então, se eu estou escutando e é uma escuta ativa, eu estou experimentando, né? Então tá vendo como anda junto? Né? Então como é que eu experimento? Com os movimentos, cantando, e aí eu vou desafinar, mas aí eu vou perceber que eu desafinei, porque eu já estou desenvolvendo aquele lado intuitivo, e aí eu já vou afinar. Eu vou tocar, eu vou batucar, eu vou errar, eu vou acertar, eu vou jogar, eu vou brincar, eu vou andar no ritmo. Às vezes eu vou parar, né? A pausa também é algo importante de ser trabalhado, o silêncio dentro da música, a contagem desse silêncio, né? Esse lado intuitivo que a música precisa, isso eu preciso desenvolver. E aí uma frase de Dalcroze para ajudar a gente a fechar isso. Não existe, vou repetir, não existe nenhum sujeito musical, a pessoa, que apresente alguma deficiência na expressão musical, rítmica, que ela não a possua também corporalmente. E aí eu ia me arriscar a dizer que não só na expressão musical rítmica, mas na expressão musical melódica, harmônica, expressiva, né? Tá? Essa é uma frase de Dalcroze, eu que estou contextualizando, tá? E aí como é que eu vou experimentar? Né? Eu preciso vivenciar, é algo vivo, é prático, né? Então eu tento cantar, eu tento tocar o ritmo, eu tento tocar nesse instrumento, amanhã no outro, eu me arrisco, eu aprendo que aquilo é errado, que ali tá desafinando, que dessa forma não vai dar certo, que daquele jeito fica mais fácil de acertar. Isso desenvolve a segurança do músico, é muito importante, é algo que a gente precisa trabalhar, porque quando você chega ali, né, no nosso contexto, em frente à igreja para tocar a primeira vez, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu cantei eu chorei, né? Né? Então isso é algo que você precisa trabalhar, você precisa desenvolver, né? O jogo, como eu falei lá atrás, né, é uma forma de vivenciar que possibilita explorar essas coisas, brincar, né? É a melhor forma de experimentar a música e cantar. Cantar é o mais natural, né? Eu gosto muito de usar o canto nesse início, é muito importante, né? Desenvolve diversos fundamentos. E aí uma frase de Kodály para nos ajudar a compreender isso. O seu ouvido
E aí volta lá na escuta, né? Que eu falei, um dos pontos. Vai se desenvolver somente se as suas primeiras noções de som são formadas a partir do seu próprio canto. Então, voltando para o corpo novamente, uma das características que a gente pensou. E aí o terceiro ponto que eu falei, criar. Criar. Por que criar, Danos? Por que você escolheu essa palavra? Porque qual é o propósito de você ensinar música? É ver ali na frente o seu aluno tocando sozinho, cantando sozinho, compondo, regendo e ensinando outras pessoas. Então ele está andando sozinho, está criando, está fazendo sua própria música, né? Como é que se cria? Primeiro, você vai imitar aquilo que você absorveu. Não falar, então você não está criando, mas nada se cria, tudo se copia. Mas, como eu falei, lembra aquela frase do Gramani? 4 colcheias, se você cantar só ali, tá, é só uma contagem matemática. Mas se eu me expressar, o meu vai ser totalmente diferente do seu. Né? Então eu não posso ensinar e ouvir todos os meus 5, 10, 2 alunos cantarem as 4 colcheias iguaizinhas. Cada um vai ter que soar diferente, tá? Repetir, aí vem a característica lá, improvisar e criar, tá? O improviso não é algo que acontece, é algo que se viveu, é algo que eu tentei fazer e ficou legal ou não, e aí esse aqui eu não vou tentar mais. E você sabe que pode dar certo, isso vai desenvolvendo a sua intuição, porque você já tentou lá atrás, você já repetiu, você já praticou, né? E aí a intuição desenvolvida te leva a isso. A prática leva à perfeição, né? E a repetição não sempre exatamente da mesma forma, né? Suzuki, que eu falei aqui, no método dele, se você pegar, quem já teve acesso, eu tenho um aqui no final, vou mostrar para vocês. Ele vem, então, tocando o nome comum, Brilha, Brilha, Estrelinha. Então, você vai tocando trechos rítmicos dessa música. Aí depois trechos melódicos, frases. Quando você vê, você tá tocando a música toda. Então ele ficou repetindo aquela célula rítmica, aquela linha melódica, aqueles intervalos que você vai encontrar na música. E de repente, quando você olha, você estava tocando a música toda, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui no final, pra vocês terem uma ideia mais concreta, tá? Kohreuter, meu preferidinho, né? Então ele vem de novo. Nada precisa ser mais planejado do que uma improvisação. Então, um improviso, a criação, não é algo que acontece naturalmente, é fruto de repetição, de imitação, de referências que eu absorvi, da escutativa que eu pratiquei, das coisas que eu experimentei, dos timbres que eu conheci, das propriedades do som que eu tô dominando, do ritmo que eu já tô firmando, da afinação, das referências, dos intervalos que eu já tenho em mente e que eu já sei cantar de cor, né? Então tudo isso vai redundar na reprodução musical, que eu chamo do ponto de criar. E aí eu queria terminar aqui falando sobre o professor, né? Tudo que a gente tem falado desses 3 pontos, as características, como nasceram os métodos, nos leva a olhar mais para o aluno, mas eu queria olhar para o professor, né? Quem é o professor nesse método ativo, né? O professor é alguém que sabe esperar, né? Ele responde quando o aluno pergunta. Lembra do poema que eu li lá no começo? Aí, encantado com a beleza da música, ele ia me perguntar sobre o mistério dessas bolinhas pretas sobre 5 linhas. Então, esse professor, ele sabe esperar. Ele sabe criar no aluno a curiosidade de querer aprender. Então, ele tem que saber esperar, porque esse momento acontece. Ele curte, é um professor que curte o prazer de cada fase do aluno.
né? E faz música com ele. Então, quando você tá ali brincando de música, você também tá brincando, né? Você também tá ali curtindo com ele, você também tá ali improvisando com ele. Ele percebe e gosta de aprender junto. Então é um momento que nós também aprendemos, né? Nós nos autoeducamos pelo diálogo e debate e troca que a gente tem com o aluno, tá? Ele gosta de criar essa curiosidade no aluno, né? E é esse momento que você sabiamente vai usar para ensinar algo novo. E você é um professor que está preparado, você deve estar preparado para perceber e atender as necessidades e dificuldades e particularidades de cada aluno, né? Não criar uma prática de ensino onde eu repito, eu já tenho ali o meu plano de aula, então eu vou dar aula de piano pro fulano, né? E aí ele já tem, então, tudo, e aí o outro aluno é também a mesma coisa, e ano após ano vai igual. Não vai atender o meu aluno com a mesma qualidade. Talvez você fale, mas tem resultados. Tem, porque Deus nos abençoa, porque o aluno quer aprender, ele é esforçado, você também está querendo ensinar, mas pode ser de uma maneira mais eficaz, mais prazerosa, né? Que isso pode acontecer, né? Esse professor é um professor que está aberto ao erro, não no sentido de aceitar erros, mas de entender o processo de ensino-aprendizagem e de saber exatamente em que fase o seu aluno está e quais são os erros que naquela fase são aceitáveis e quais não são, né? Então, se o meu aluno já avançou, ele está aqui, o erro lá do começo não é mais um erro aceitável, né? Então, esse aqui você já... Então, precisamos retomar, né? Ao mesmo tempo de que não é aceitável, também eu preciso perceber se, será que realmente ele tá aqui e faltou alguma coisa lá embaixo, né? Então, não rola nesse professor aquela famosa, né, desafinou, aquela cara feia, né? Que muitas vezes a gente vê no contexto da nossa igreja, né? Não é esse professor desses métodos ativos não tem essa prática, tá? Ele torna o ensino prático e vivo. Então, ele inclui possibilidades do aluno vivenciar o que ele já aprendeu. Muitas vezes, no contexto de igreja, a gente fica, vamos esperar um pouquinho, você ainda precisa desenvolver tal coisa para você tocar lá, para você tocar lá na frente, ou para você tocar em um determinado culto, e não promovemos possibilidades do aluno praticar, se envolver e vislumbrar onde que ele pode chegar, né? Então, criar possibilidades. Então, os famosos recitais são possibilidades, né? Congressos de música que possibilitam aos participantes cantarem, tocarem cada um no seu nível, né? Isso acontece, eu já vejo acontecer muito no congresso do Seminário do Cariri, né? Aqui em São Paulo, um grupo tem tentado iniciar também esses congressos, no Sul tem também, já vi em Manaus, então essas são ações muito bacanas, onde as pessoas podem, dentro do nível delas, já começar a praticar e ano após ano ir crescendo, né? Então você vê a pessoa lá num ano, aí passa 1, 2, você já vê ela, nossa, já está tocando melhor, já está desenvolvendo. Então, criar essas possibilidades. Só que esses congressos também acontecem anualmente, né? Crie isso dentro do seu contexto, né? Do seu contexto de igreja, para que as pessoas tenham essa possibilidade de vivenciar e praticar isso, tá? E aí eu queria encerrar então dando umas dicas para vocês. Então eu vou apresentar algum material que eu usei para preparar esse bate-papo que a gente teve. Mas para encerrar, né, aqui falando sobre o professor, muito nas igrejas é admirável até. Quem não é do contexto eclesiástico admira a dedicação dos músicos de igreja a tocar melhor, a cantar melhor, a investir na formação. Precisamos estender essa formação
também para nós como professores, né? Então, entender, saber, ter esse olhar mais pedagógico para o ensino da música. Isso é importante também, porque não basta sermos bons músicos se não sabemos transmitir a boa música, né? Então precisamos aprender. Claro que esse é o meu contexto, né, pedagógico, mas você também pode buscar ferramentas, formas de melhorar suas aulas e a sua prática educacional. Então, eu agradeço a participação de vocês. Eu só vou encerrar apresentando um pouquinho de alguns materiais, algumas dicas que podem ajudar você na prática. Obrigada e que de alguma forma abençoe você e o seu ministério a crescer. Obrigada, Karine, obrigada a todos. Foi um prazer. Deus abençoe.